Combater o bom combate. A ideia de que a luta é necessária, mas é uma luta que vale a pena. E o encorajamento que ele dá para Timóteo, para isso, e as ferramentas, as armas que ele dá para Timóteo fazer esse bom combate, são sem dúvida muito encorajadoras. Vamos começar lendo o trecho. Adalto? 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 18 a 20. Este é o dever que ficará ao filho de Timóteo, segundo as profecias de que antes mandamentos fosse objeto, cuidado, firmado nela, bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns devem dedicar a boa consciência que é bom. Até o 20. Dentre esses, como Emineu e Alexandre, os quais eu peguei a tomar para serem candidatos, a fim de não mais afirmar. Quando a gente pensa em um combate, a ideia que a gente percebe logo de começo é que há necessidade de empenho. Ninguém entra numa briga despreparado. Ninguém entra numa briga sabendo que vai perder. Se você entra para ganhar, né? Eu não sei de ninguém que queira entrar numa briga para perder. E quando você pensa que a necessidade de você entrar para ganhar, então você percebe que precisa se preparar. Um lutador de boxe, ele faz, não é semanas, não, são meses, às vezes anos de treinamento, de preparo, para poder suportar uma luta aí que vai durar, bom, dependendo do adversário dele, só um round. Mas a ideia é que ele está pronto para lutar os 5, os 7, os 10 rounds que forem necessários e sair com a vitória. Então, se você vai combater um bom combate, antes de mais nada, é necessário haver um compromisso pessoal com essa causa. E neste caso, em específico, uma vez que Paulo está falando dessa vida de trabalho pelo Evangelho, de implantação, de edificação, de acompanhamento, de apoio, em termos de Evangelho, esse compromisso, ele tem que ser feito com Deus. Então, se você não tiver na sua cabeça que precisa efetivamente estar ligado a Deus, compromissado com Ele, seu combate é infrutífero. Dificilmente você vai chegar a algum lugar. E como é que você faz isso? Como é que você se compromete com Deus? Primeiro é conhecendo a vontade dEle. E para isso, você tem que, inevitavelmente, estar ligado à sua palavra. É o que Paulo está dizendo para ele, sabe? Combata o bom combate. Não tenha medo. Não se acovarde. Vá em frente. E esteja compromissado. Esteja compromissado. É o mesmo desafio que é feito para nós hoje. Estar compromissado com Deus. Toda a profecia, segundo Pedro capítulo 1, versículos 20 e 21, foi dada por Deus. Então, se você ficar dentro da profecia, ficar dentro da palavra de Deus, obviamente você vai estar fazendo o que Deus espera que você faça. No entanto, uma coisa que é triste a gente ver é que já com Paulo, na época de Paulo, e mesmo nos nossos dias hoje, há muita gente que se diz compromissada com Deus, que se diz combatente pelo Evangelho e não está ligado na palavra. E aí a gente vê os grandes desvios acontecendo e o combate sendo levado para outras esferas que não o bom combate que Paulo está orientando Timóteo aqui. Pode passar.
Como é que se combate o bom combate? Paulo dá aqui duas referências. A primeira é uma consciência boa. Alguém pode me ajudar a definir consciência boa ou boa consciência? Dentro desse contexto tem um outro lado que a gente precisa olhar. No que diz respeito a combater o bom combate e estar compromissado com Deus, qual é a sua boa consciência nisso? Eu imagino que ter uma boa consciência nesse contexto é saber, é ter plena consciência do que o que eu estou fazendo é o que está sendo dito aqui. Você ter uma boa consciência dentro do combate é você saber que as armas que você está usando, os elementos que você tem na mão, são os elementos indicados para esse combate. Sabe? Não adianta você entrar para jogar futebol de armadura. Você não sai do lugar. Os serelepes lá de Bauru que o digam, né? A gente não consegue correr atrás desses meninos, não. É difícil. Mas você precisa estar equipado com o material adequado, com o equipamento adequado. Você não luta esgrima com luva de boxe. Você não entra no combate do Evangelho com as suas ferramentas. Você não entra no combate do Evangelho com as suas prioridades. Você entra com a boa consciência de que o que você está fazendo, o alvo que você está buscando é o alvo que está sendo indicado pela palavra, e você está usando as ferramentas que a palavra te dá para poder desenvolver esse bom combate. Não adianta eu tentar convencer alguém da vontade de Deus. Quem convence alguém é a palavra de Deus. Eu sou ferramenta para isso. Eu tenho a responsabilidade de levar. Queria tanto que meu vizinho viesse para a igreja, porque olha, a vida dele está tão ruim, precisava vir. Ô figura, você já levou a palavra para ele? Você já encarou o trubufu lá? Você já deu a cara a tapa? Você já foi escutar o não dele? Ou você já deduziu, já concluiu que ele não quer? É você que vai fazer a obra? Não é você que vai fazer. Quem vai fazer a obra é a palavra de Deus. Então, o seu papel é ir lá. Olha, posso te falar de umas coisas que eu descobri para a minha vida e estão fazendo toda a diferença? Olha, posso te apresentar um camarada que transformou a minha vida? Não adianta eu ir lá e falar, olha, meu nome é Santana, eu venho lá da congregação de Ipiranga, eu sou evangelista lá. Olha, eu prego lá. Olha, você não é nada. Não é ferramenta. Você pode fazer isso para arrumar um emprego. Você vai lá e vende seu peixe, vende seu currículo. Mas quando você pensa em falar que teu propósito é trazer alguém para Cristo, então você tem que ir com uma consciência boa. Você tem que saber por que você está lá e tem que saber especialmente quem é que vai receber a glória desse trabalho que você está fazendo. Se você ganhar ou perder, não é você que está ganhando nem perdendo. Então você vai e faz. Quando a gente está instruindo vendedores novos, a gente já fala para ele, olha, você está de parabéns, porque você vai para um cliente e você já tem 50% de chance que ele compre. Oh, como assim? Falar, um não, você já sabe que ele tem mesmo, né? Agora, pode ser que ele te dê um sim. Se ele te der um sim, você, né? Mas você só precisa se preocupar em convencer metade da venda. A outra metade, você já sabe. E assim é conosco. Tem uma boa consciência. Ele fala também numa fé sem hipocrisia. Capítulo 1, versículo 5. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Olha, fé é uma coisa que você não tem pacote pronto. Fé é um processo que você se envolve.
A definição de Hebreus, capítulo 1, diz, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos. Fé está envolvida com futuro, fé está envolvida com o invisível, fé está envolvida com o espiritual. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa entender que há coisas que vão acontecer, há coisas que você não vê e há coisas que você precisa espiritualizar. São coisas que você não vai conseguir resolver no plano físico. A boa consciência é uma situação dessa. Você entende que Deus tem propósito e que Ele vai atingir as metas. Mas você talvez não veja o resultado disso. Abraão não viu o resultado da sua fé. Abel morreu por causa da sua fé. Enoque, por causa da sua fé, foi transladado. Então, há situações adversas que envolvem a fé, mas ela precisa ser uma fé sincera. Porque, infelizmente, e a gente vê isso no nosso meio, e quando eu falo nosso meio, eu falo aqui entre nós, irmãos que pregam a fé em Jesus Cristo. Mas quando você olha para a vida, ou quando você olha para o comprometimento, para a consciência da pessoa desse trabalho, você não enxerga. Como é que essa pessoa... Como é que meu irmão diz que adora a Deus e a sua vida é dissoluta, e a sua vida não está presa aos seus prazeres e aqui não vai nenhuma acusação, longe de mim, porque seria o primeiro a ser acusado. Mas o fato é que a fé, ela precisa ser objetivamente sincera. Não adianta, eu não vou, não, porque eu sei que o fulano não quer. Como é que você sabe que ele não quer? Ou você está achando que é você que vai trazer? Não é você que vai trazer. Mas você precisa acreditar que futuramente o contato que você fez hoje vai ter resultado. Você precisa entender que o fato de você estar indo lá, está acontecendo uma coisa na vida dele que você não vê, e às vezes nem ele vê, mas que vai trazer resultado. E que essa vida vai se converter. Então, com a palavra de Deus, você é justificado pela fé. Com a palavra de Deus, você anda pela fé. Pela palavra de Deus, você vence o mundo pela fé. Assumimos a natureza de Cristo pela fé. Somos considerados novamente justos diante de Deus. Nossa fé é atribuída como justiça. Quando você vive pela fé, Deus reconhece que você está fazendo a vontade dele. E ainda, ela ajuda a apagar os dados inflamados do maligno. Porque certamente, nesse trabalho, nós vamos sofrer tribulação. Você imagina você ter que visitar alguém hoje, que você está envolvido, que você está tentando trazer para Cristo, com essa lua abençoada que está lá fora. Sabe? Eu honestamente ia ter problema, ia desmanchar minha franja. Esse sol escorrendo, ia ser complicado. Se de repente é uma situação que você está envolvido com família e a família quer você junto e você tem um compromisso e aquela pessoa precisa de você e você vai, e aí é marido que chia, é esposa que reclama, é filho rebelde sem causa, né, que lamenta, não, minha mãe não me ama, meu pai não me ama, não fica comigo, só vai para a igreja. Elas vão acontecer.
e o inimigo está ali do lado, ó, na sua orelha. Você é doido, olha o sol que está lá fora, vai mais tarde, não tem pressa. É aquelas coisinhas que a gente já sabe, né, do papel desse Satanás na nossa vida. Mas o fato é que você precisa considerar a fé, essa fé sincera, como um elemento que realmente vai trazer essa transformação, que vai trazer essa capacitação, que vai trazer esse elemento de vitória quando você desenvolve esse bom combate. Então, se você quer evangelizar, você precisa gerir a sua vida dentro desse ambiente de fé. Uma palavrinha pequenininha, mas que faz toda a diferença. Toda a diferença. Se a gente pegar e percorrer um pouco da vida desses heróis apontados lá em Hebreus capítulo 11 e ver as características de fé de cada um, nós vamos encontrar esse cenário. Vamos encontrar esse cenário. E é um cenário que, honestamente, eu quero para a minha vida. E eu acredito que cada um de vocês também quer para a sua vida. Viver por fé é mais do que viver. É mais do que viver. É ser pleno realmente da natureza de Jesus Cristo. É ter essa natureza divina que ele tem. E dessa maneira está obviamente ligado a Deus perfeitamente. Então, se você tentar de alguma forma eliminar da sua vida qualquer um desses três fatores que Paulo incluiu nessa equação que ele está transmitindo no encorajamento para Timóteo, você está na roça. Você está na roça. Não tem como você evangelizar sem a palavra de Deus. Não tem. Olha comigo Jeremias capítulo 10, versículo 23. Se você acha que você consegue viver bem sem a palavra de Deus, vou contar uma novidade para você. Tem um buraco ali na frente. E você vai cair. Você vai cair. Não tem como você fazer o trabalho de evangelismo, não tem como você divulgar a palavra de Deus, não tem como você assumir a natureza de Jesus Cristo, ou, aproveitando um gancho do estudo da semana passada lá no Ipiranga, não tem como você adquirir o pleno conhecimento de Jesus Cristo sem a palavra. Se você não crescer no pleno conhecimento de Jesus Cristo, você não consegue viver. E nesse pleno conhecimento está embutido o conhecimento da palavra de Deus. É necessário, é fundamental que você esteja ligado à palavra de Deus. Então, não tem como. Agora, tudo bem, eu vou pregar a palavra de Deus, mas vou continuar vivendo a minha vida como eu quero. Vou viver segundo aquilo que eu acredito para mim. Não tem como guardar a palavra de Deus sem essa fé sincera. Os desvios acontecem aí. Eu conheço pelo menos um irmão que tem um conhecimento da palavra de Deus fantástico. E eu amo aquele cara. Mas está com a vida tão enrolada porque não tem sido sincero com essa fé que ele declara ter, que é triste. É triste. Eu, às vezes, estou junto com ele e a gente para conversar com alguém e ele decifra
versículo atrás de versículo, ele tem uma memória fantástica, ele sabe... Às vezes eu paro e fico pensando, como é que esse cara lembra de tanta coisa? Honestamente, eu tenho dificuldade, né? Não sei se é o fato dele ser 30 anos mais novo que eu, mas o fato é que... Mas não é ele. Não é ele. Como é que você guarda a palavra sem fé? E você fala, não, mas é claro que eu acredito no que eu estou falando. Então, pega um espelho, olha a sua vida, vê como é que está. E aqui, ninguém se escandalize, porque nós precisamos entender essa questão de julgamento, tá bom? Você não deve julgar os outros, porque você vai ser julgado na mesma medida. Mas você pode sim e deve julgar com justiça. Você não vai sair denegrindo ninguém, porque você não vai com a cara do fulano. Mas as correções você precisa e deve fazer na vida do seu irmão. É nossa responsabilidade. Se eu estiver errando, você precisa me apontar o caminho. E você precisa julgar o que eu estou fazendo, sim. E isso é outro estudo, isso é para outro dia, mas a ideia é preciso perceber isso. É preciso perceber isso. Para você guardar a palavra, você precisa de fé. Agora, tá bom, a minha fé é sincera, eu conheço a palavra, eu guardo a palavra de Deus, mas a minha consciência de que eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Gente, você trabalha para um empregador qualquer. Você chega no final do mês, você quer seu pagamento, né? Mas você precisa ter a consciência de que para receber o seu pagamento, você precisa primeiro fazer a sua parte. Ô patrão, é dia de pagamento. Eu falei, mas você não veio o mês inteiro? Não, mas eu vim hoje porque é dia de pagamento. Não tem pagamento. Como não tem pagamento? É uma questão, usa a cabeça. Eu me propus a te pagar tanto, mas para você trabalhar tanto. Agora, se você não trabalhar tanto, como é que você... E com Deus a gente quer fazer desse jeito. Sem esse tripé, e Paulo gosta, né, de tripés, né? Você vê no versículo 5, ele usa outro tripé, né? Ele sempre apoia, nunca tem uma coisa solta. Então, é uma coisa equilibrando a outra. Nesse tripé, você precisa da palavra. Você precisa de uma fé sincera. Você precisa de uma boa consciência. É um pacote. Sabe? É um pacote. É o sanduíche do evangelismo. Entendeu? E ai de nós, se tentarmos fazer isso de uma forma diferente. O resultado não será bom. Nesse caso, é impossível evangelizar sem a palavra, a fé e uma boa consciência. Pode passar. Bom, aí nos versículos 19 e 20, ele vai citar o Himeneu e o Alexandre. Se afastaram dos preceitos da fé e da boa consciência que Paulo salientava. Muito bom. Honestamente, eu não pesquisei e não sei se tem alguma referência. Biblicamente, eu acho que não tem. Não sei se historicamente tem alguma explicação do que esses caras fizeram. Mas o fato é que tudo sugere que eles estavam à frente de um trabalho e simplesmente resolveram fazer o que tinha que ser feito, onde eles estavam fazendo, do seu jeito. Eu não vejo outro motivo para eles serem citados nesse contexto. Então, todos nós, uma vez batizados no nome de Jesus Cristo e redimidos dos nossos pecados, ganhamos com isso a oportunidade de crescer em fé, em consciência e no conhecimento da palavra. Tá certo? Todos nós.
Quando você está há mais de 30 anos na fé, como é meu caso, ou como quando você se batizou a semana passada, as aulas que são ministradas, as pregações nos cultos, os estudos bíblicos dominicais, os enocrênios da vida, os enoques, as conferências femininas e todas essas oportunidades que a gente tem de estar junto e de estar aprendendo, elas estão abertas para todo mundo, sem exceção. Então você pode e você deve buscar maturidade de fé, maturidade de conhecimento e desenvolvimento de uma boa consciência sempre. Então, Himeneu e Alexandre, eles tiveram a mesma oportunidade que todos nós temos de sermos fiéis. Certo? Por algum motivo, eles repudiaram essas influências. Uma coisa que é comum acontecer é o mal disso aqui, ó. É o mal disso aqui. Púlpito é um lugar de honra, de destaque. Você está literalmente acima dos irmãos. Você tem a oportunidade de deter a atenção dos irmãos. Você é visto, você é reconhecido, você é comentado, você é procurado. Tem um monte de coisa que acontece com quem vem aqui em cima. Eu vou dizer para vocês uma coisa com toda honestidade. Como era bom quando eu ficava só embaixo. Como era bom. Porque junto, e aí vai um pouquinho de Hollywood, né? Como é que dizia o tio do Homem-Aranha lá? Junto com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Estar aqui em cima traz essa responsabilidade maior. Assumir um trabalho, seja ele qual for, dentro da congregação, exige responsabilidade. Por menor que seja a tarefa, exige responsabilidade. E quando você deixa que o púlpito, ou a responsabilidade que foi dada para você, de alguma forma, tome sua cabeça, e você busque as glórias para você mesmo, você acaba repudiando tudo aquilo que Jesus fez e ensinou a gente a fazer. Jesus foi servo o tempo todo, nunca requereu para si glórias de Deus, sendo Deus. Agora o porqueira do Santana, careca, barrigudo, acha que é o quê? A gente tem que, sabe? Precisa pôr isso na cabeça. E esses dois camaradas simplesmente resolveram fazer o que dava na cabeça. É incrível como a gente está sujeito a essas situações. Então, o que Paulo faz diante de uma situação dessa? Falei, tá bom. Então, nesse caso, eu vou entregar esses dois na mão de Satanás. É o que ele diz aqui. Deixa eu voltar para a passagem. Fechou aqui. Timóteo. Versículo 19. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. E aí, quando eu olhei a primeira vez, falei, puxa vida, é forte isso, né? Dizer que você jogou um irmão, nesse caso, jogo dois, né? Nas mãos de Satanás para que eles aprendam a não blasfemar. Blasfêmia é uma coisa pesada. Blasfêmia é uma coisa pesada. Mas mesmo quando você imagina um camarada naufragado na fé, sabe? Ser entregue
Você imagina, coitado, né? Às vezes a gente precisava ir lá e dar mais uma chance, sei lá, conversar com ele, né? Trazer, matar um frango em casa, trazer ele para almoçar, e irmão, não faz assim, mas é certo, conhecendo a índole de Paulo, que esse processo todo já havia passado por essa fase. Não mais havia o que fazer, porque são pessoas que não estavam dispostas a se arrepender, que estavam convictos de que o que estavam fazendo era o certo, ainda que tudo depusesse contra eles. E Paulo não tirou isso da caixinha. Não foi uma coisa que ele ia, eu vou... Não, tá lá, gente. Mateus 18, versículos 15 a 18. Se eles recusar ao vivo, conte a igreja. E se eles recusar ao vivo também a igreja, trate como pagão. Isso é verdade. Tudo que vocês ligarem na terra será significado no céu. Tudo que vocês ligarem na terra será significado no céu. Eu não sei se algum de vocês já teve a oportunidade, oportunidade acho que não é a melhor palavra não, mas se você tiver a necessidade, melhor dizendo, de cumprir esse mandamento na congregação. Eu já tive essa infelicidade de ver o evangelista chegar no púlpito e anunciar que fulano, por conta disso e disso, está sendo excluído do corpo, atirado nas mãos de Satanás, para ver se arrepende. Nós somos muitos. Nós temos proximidade com alguns. Com uns a gente tem liberdades, né, Cícero? Com outros não. Mas a gente está junto sempre. Aí de repente você está sentado e do nada percebe que aquela pessoa que senta do seu lado está sendo colocado para fora da igreja. Como assim? Não, eu gosto dele, é meu amigo. Só que seu amigo está incorrendo em erros, está incorrendo em pecado, tem sido amado, tem sido orientado, tem sido estimulado, já vem trabalhando, já tem um grupo de irmãos trabalhando com ele há um tempo, e a conduta dele continua sendo repreensível. O pecado não mudou. Então ele tem essa aparência de santo, mas é o diabo. Para usar né? Pode ser um pouco chocante, mas tem aparência de santo, mas é o diabo. E uma coisa que aconteceu nessa época é que muitos dos familiares dessa pessoa saíram junto com ela, porque acharam que não foi justo o que fizeram. O fato é que havia testemunho, havia uma história por trás, havia pessoas envolvidas que acompanharam o processo. Paulo está dizendo isso aqui, falou, chega no momento em que não dá mais, porque é como maçã podre, se você não retira, acaba prejudicando a caixa toda. Em João 8,44, dessas pessoas, o próprio Jesus disse, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, um tripézinho básico.
Profecia, palavra de Deus. Fé sincera, fé obediente, fé que está pronta para fazer a vontade de Deus, fé que está pronta para abrir mão dos seus privilégios, dos seus direitos, dos seus prazeres, fé que está pronta a se doar, fé que está pronta a enfrentar as tribulações, e uma consciência boa, uma consciência tranquila. Não estou deixando de amar minha esposa, não estou deixando de amar meu marido, não estou deixando de cuidar dos meus filhos, não estou deixando de cumprir minhas obrigações. Estou buscando fazer a vontade daquele que me salvou. Estou buscando obedecer a sua palavra, estou buscando fazer o que é reto. E é isso mesmo. Não é desculpa para eu não ficar com aquele chato, com aquela chata, com aquele... Não. Eu estou fazendo pelo motivo certo, fazendo a coisa certa pelo motivo certo. É difícil, é difícil. Mas é possível. Então, para isso, nós temos essas ferramentas, para isso nós temos um ao outro, para isso nós temos o dia que o Senhor nos dá de graça para poder realizar. Então, nesse primeiro capítulo, Paulo está dizendo o que a gente precisa fazer para combater o bom combate. E está dizendo também, vamos dizer assim, em off, aquilo que nós não devemos ser. Nós não devemos ser hipócritas. Nós não devemos ser mentirosos. Nós não devemos ser covardes. Nós não devemos ser preguiçosos para não ler a Bíblia e um monte de outras coisas. Então, gente, era isso para hoje. Que Deus nos abençoe, nos ajude a confiar na palavra, nos ajude a ter uma fé sincera e nos ajude a ter uma boa consciência diante de Deus.